Aproveitar esse momento aqui que estou fazendo um pequeno distúrbio aqui, que seria esse distúrbio uma poda. A agrofloresta vive de distúrbios, e quem quiser entender melhor sobre isso, pode dar uma pesquisada aí, que tem bastante coisa sobre esse assunto. Aproveitando então esse momento que começou a chover aqui, para dar uma pequena contribuição, porque algumas pessoas têm me perguntado: João Paulo, existe a possibilidade de haver mais cobras, serpentes em uma agrofloresta? Algumas pessoas falam porque tem medo, né? Aquele medo exacerbado de répteis, sobretudo das serpentes. Outras pessoas falam porque atentas, né? Pela possibilidade de haver mais acidentes, né? No sistema agroflorestal com esse tipo de animal. E realmente é um tema um tanto quanto pertinente para a gente tratar. Veja só, eu não sou especialista no assunto sobre répteis, mas o que eu posso falar, talvez outras pessoas tenham mais informações sobre o que eu vou explanar aqui, mas eu posso fazer um elo entre a minha experiência agroflorestal e esta indagação. Pois bem, nós sabemos que a agrofloresta ela é um sistema que se aproxima muito do ambiente natural, né? E assim como eu coloquei aqui em outros vídeos, especificamente em um determinado vídeo, a agrofloresta ela se adequa, ela se aproxima do bioma onde ela está inserida, né? De modo que ela fica muito parecida em alguns aspectos, inclusive quando você vai implantando. Se você for experimentador, você vai ter experiências de êxito e de não êxito. Algumas espécies não vão sobreviver a depender do bioma. Por exemplo, eu no início dessa agrofloresta, eu trouxe para cá uma variedade de uma determinada planta conhecida como a jabuticaba da Amazônia, né? E essa planta, ela da mesma família da goiaba, ela não se adaptou. Lembrando que nós estamos aqui em condição de semiárido, em uma micro-região serrana, com um clima de brejo de altitude. Aqui a gente tem até uma umidade relativamente significativa, mas a temperatura daqui e a altitude não foram propícias ao desenvolvimento dessa mirtácea, dessa planta, né? E ela secou, e ela, por mais que eu fizesse ali um trabalho para salvar a planta, ela não conseguiu desenvolver aqui. Então o agricultor experimentador vai ver que algumas espécies elas não vão se adaptar, outras vão se adaptar muito bem, outras vão se adaptar razoavelmente, e elas vão se conformando de acordo com o bioma, de acordo com as condições climáticas do espaço. Pois bem, falando do nosso tema central, que é a presença de serpentes na agrofloresta, como em toda vegetação, como em todo bioma, a presença dos répteis ocorre sempre, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui na Caatinga, o calango, a cobra corredeira, a cobra cipó, a cobra verde, né? São répteis, a lagartixa de lajeiro, a lagartixa cinzenta, a briba, são répteis que habitam aqui, pelo menos essa porção aqui do semiárido, onde está inserida o Horto Agroflorestal do Arcanjo, ou como queiram chamar, a Agrofloresta de São Miguel. Então, nesse espaço aqui, esses répteis já existem. Agora, o que é que a gente vê? Com a degradação dos habitats, as espécies nativas elas têm diminuído, e a extinção tem sido um fenômeno comum para diversas espécies. Por exemplo, quase não se vê mais uma caninana, que é uma serpente
que ficava muito nos troncos, nos pseudocaules da bananeira. Não se vê mais muita caninana. A jararaca, cadê? Jararaca do semiárido, a jararaca sertaneja, desapareceu praticamente. Essa cobra, em tempos passados, era muito comum aqui. Ninguém vê mais uma salamanta, que era uma serpente muito comum, que inclusive atribuía-se a ela o declínio da produção, ou melhor, da criação de aves, porque ela era uma predadora feroz dos pintinhos das galinhas. Então, a criação de galinha era muito afetada pela salamanta. Ninguém vê mais, né? Então, à medida que você vai restaurando os espaços por meio do processo agroflorestal, a condição ambiental vai melhorando. Vai havendo uma diversidade de aves, de insetos, de pequenos anfíbios, né? E alguns desses animais são presas das serpentes. Serpentes essas que estão nos sistemas de acumulação. O que é sistema de acumulação? É a capoeira, como eu tenho aqui nesse terreno vizinho, a agrofloresta. Aí, ali onde o facão aponta, não é uma agrofloresta, é um sistema de acumulação, é uma capoeira. Foi um espaço que foi antropicamente usado por muitas décadas e hoje está sem uso. A vegetação espontânea vem e forma aquilo que nós chamamos de capoeira. Então, nas capoeiras, que são muitas hoje, sobretudo quando a gente leva em consideração que as terras elas estão degradadas, os solos estão definitivamente pobres, então são abandonadas as culturas principais da região, que é o milho, o feijão, a cana-de-açúcar, a mandioca, já não conseguem produzir nesses espaços, então eles começam a ser abandonados. Outro problema que gera o abandono dos terrenos também é o êxodo rural, a diáspora rural e também, infelizmente, a morte dos agricultores que não possuem pessoas, seus herdeiros, pessoas que venham dar continuidade ao trabalho que eles vinham fazendo. Então, a presença de capoeira no brejo é muito grande. E nesse sistema de capoeira, por exemplo, o acúmulo de matéria orgânica, o acúmulo de material advindo de arbustos próprios desses espaços, aliado a condições das rochas, das pedras muito comuns em regiões serranas como a minha, vai gerando um espaço propício ao desenvolvimento desses animais, dos répteis, das serpentes, né? Então, quando você vem para a agrofloresta, o sistema manejado, o sistema diversificado, é claro, a maioria aqui, sobretudo nessa área, são espécies de cultivo, são espécies de importância econômica, alimentar, né? Então, nessas espécies aqui, o manejo, como eu disse, comecei o vídeo dizendo, é sempre de poda, é sempre de abertura de clareiras, é sempre de movimento do homem. E a própria presença do homem no espaço, por conta dessa relação histórica de que o homem seria uma ameaça ao animal selvagem, então a maioria deles se tornaram ariscos e não vêm quando percebem a presença do homem. Mas, como todo processo agroflorestal, o sistema ele se aproxima do equilíbrio e a própria natureza vai exibindo sinais através das plantas, através dos micro-organismos, através do solo mais fértil, como diria Ana Maria Primavera, grande fenômeno da agricultura orgânica. O solo, é do solo que partem os principais problemas do espaço agrícola, social, de toda a humanidade. Isso mesmo, de toda a humanidade. Então, quando eu melhoro as condições de solo, melhoro as condições de desenvolvimento das plantas, o ambiente vai entrar em equilíbrio. E nesse espaço aqui, repare que eu já trabalho aqui há bastante tempo e eu não tive sequer, graças a Deus, um só acidente envolvendo répteis, envolvendo serpentes. Agora, eu posso dizer que eu já não vi serpente aqui? Não, já vi sim. Já tivemos a presença de jiboia, já tivemos presença da cobra corredeira, inclusive no Instagram eu postei lá recentemente o momento em que uma corredeira, ou corre-campo, como alguns chamam, captura o calango verde do sertão e preda-o. Né? Então, eu estive do lado dessa cobra corredeira, que é conhecida por ser arisca. Não sei se foi por conta do momento, ela estava muito ocupada,
predando a sua presa, ou se já é essa questão harmônica. Eu não percebo nenhum problema aqui, nenhum acidente ocorrente comigo ou com algum visitante da agrofloresta. Não percebo o número de serpentes exacerbado. Porém, nós temos recebido relatos que aqui na nossa região do município de Triunfo, sertão do Pajeú, Pernambuco, há altíssima incidência de cascavéis, justamente nas capoeiras, nos sistemas de acumulação, nos terrenos baldios, nos espaços abandonados onde não tem manejo, né? Então ali as cascavéis que não possuem mais, pela degradação do espaço, um predador que a controle, então ela se desenvolve exacerbadamente, a partir também da quantidade de roedores, que são sua presa predileta, né? Então elas se desenvolvem exageradamente, gerando nesses espaços de acumulação uma presença, uma população de serpentes, não só cascavéis, mas outras de outros gêneros e espécies muito comuns, mas em um número, em uma população suficientemente grande para causar susto e acidente na nossa região. Então, nós já vimos casos de agricultores aqui da região sofrendo picadas de cobras cascavéis. Inclusive, tem um registro de um agricultor do município de Santa Cruz da Baixa Verde, da comunidade de Conceição, que sofreu um acidente recente com uma cascavel e passou à beira da morte, muitos dias na UTI e quase que não escapa, né? Existem outros relatos de pessoas que não escaparam do acidente envolvendo cascavel. Ao passo que não se tem relato, eu e os agricultores agroflorestores da região não registramos ainda em nossos espaços, pelo menos até a data de hoje, acidentes envolvendo serpentes. Nem tampouco temos registrado em nossas agroflorestas a presença exacerbada de serpentes de determinados gêneros, populações de determinadas espécies num número muito grande, relatando assim a presença de um desequilíbrio ambiental que gera essa superpopulação de determinadas espécies em detrimento do desaparecimento de outras espécies. Então não se há assim um conteúdo, pelo menos assim, prático, informativo, também teórico, acerca da presença grande de serpentes nos espaços agroflorestais. Agora aqui, nesse espaço, eu já vi a presença de serpentes não peçonhentas, como no caso a cobra verde, a cobra corre-campo, ou corredeira, como a gente diz aqui, a jiboia, né? A cobra cipó, que está quase em extinção, né? Então, esses répteis, sim, já tivemos a presença deles aqui, sem nenhum acidente, aparentemente não estavam ariscos, não se sentiram incomodados com a minha presença, e eu deixei que seguissem em paz o seu rumo, e graças a Deus até hoje só tenho visto entre o agroflorestor, que sou eu, as plantas que formam a flora agroflorestal e a fauna, ainda não vi esse atrito. O único atrito que eu registrei aqui na minha agrofloresta é a presença de um gato doméstico que foi abandonado há muito tempo. Eu acho que ainda era um jovem felino. E esse gato ele mora por aqui, nos sistemas de acumulação, né? Então esse gato ele tem gerado um desequilíbrio aqui porque ele preda os ninhos dos pássaros. Todos os ninhos aqui daquelas espécies que fazem ninhos em arbustos, em plantas baixas, têm sido predadas por esse veroz predador que não é natural do sistema. Ao passo que a presença de serpentes ainda não foi notada do ponto de vista do desequilíbrio, mas sim do ponto de vista equilibrado, sem acidentes, sem maiores problemas. Pessoal, eu tenho percebido que a maior parte de vocês assiste o vídeo, não se inscreve, não curte. Não gosto de ficar fazendo esse apelo, mas eu queria pedir aqui no final desse vídeo que, se essa informação for importante para você que deseja implantar agrofloresta e tem medo do assunto serpentes, répteis, por favor, deixa aí o seu like e não esqueça de se inscrever no canal.
incentive para que o nosso trabalho possa continuar sendo exibido através do YouTube e de outras plataformas informacionais. Viva a agrofloresta, viva o equilíbrio ambiental!